Muito bem, né? Iniciou a gravação. Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa live, né? Que infelizmente a gente não consegue fazer de forma presencial aqui no Senac, na nossa unidade de Águas de São Pedro. Então, os alunos que estão presentes, a comunidade que está presente, pode ser daqui de Águas de São Pedro, do entorno de São Paulo, de outros lugares, de outros países, sejam muito bem-vindos. Hoje, aproveitando o Dia Mundial do Turismo, que foi na segunda-feira, a ideia é a gente fazer um bate-papo muito bacana sobre turismo, sobre essa identidade territorial que o Jorge Duarte, que é a pessoa que veio com muito carinho e que a gente tem muito carinho por ele também, que é um especialista na área de turismo. Então, a gente tem ele aqui como sendo uma referência para nós, e eu acho que vai ser uma grande troca, né, de informações, então fiquem à vontade. O Jorge vai ter uma apresentação, mas fiquem à vontade para vocês interagirem, para que vocês possam colocar os seus comentários. Eu e a Ana Luísa estamos aqui também para ver essas questões, o que vocês têm de dúvidas. A Ana acabou de aparecer aí. Nós estamos de máscara, tá? Porque nós estamos na unidade, nós estamos aqui no Centro Universitário, aqui em Águas de São Pedro. Então, fiquem à vontade que nós estaremos atentos aqui durante essa hora que passaremos juntos agora. Então, apresento o Jorge Duarte. Jorge, fique à vontade para se apresentar e estamos aqui para poder fazer essa tarde, pelo menos essa horinha da tarde, bem agradável. Obrigada, pessoal. Legal, muito obrigado, Ana, muito obrigado a toda a equipe do Centro Universitário aqui de Águas de São Pedro. É uma alegria estar com vocês. Internamente, nós somos parceiros, né? Eu tenho sido bastante parceiro de Águas de São Pedro, numa série de projetos e com trocas de ideias. E que bacana poder estar hoje compartilhando um pouco, hoje um pouquinho de algum conceito e de alguma experiência. E principalmente tentando trazer a questão da identidade para o município de Águas de São Pedro, né? Eu poderia estar trazendo vários exemplos, mas Águas de São Pedro vive um momento muito importante em relação ao turismo, de ter que definir, de ter que tratar da sua identidade, né? De ter que tratar da sua identidade. Então, de alguma forma, estão todos convidados a poder fazer parte desse processo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jorge, eu trabalho há alguns anos no Senac, eu acho que próximo a 27, 28 anos, estou prestes a sair do Senac em dezembro, né? Chegou a minha hora de estar saindo, e trabalhei muitos anos na área de desenvolvimento social, com desenvolvimento de comunidades, com desenvolvimento local, e a partir de 2009, a gente fez uma junção, digamos, com a área de turismo, no sentido de aproveitar, de utilizar uma metodologia de trabalho com comunidades que a gente vinha desenvolvendo há muitos anos, para poder trabalhar com o desenvolvimento do turismo, né? E o início foi trabalhando com programas de regionalização, depois passamos para trabalhar com planos municipais de turismo, e fomos em frente. E especificamente com águas, eu tenho uma história com águas, porque em 2007 vim fazer um trabalho aqui, junto ao Senac, junto à comunidade, mais precisamente, né? E eu acabei, naquela época, me apaixonando e disse que um dia moraria em Águas. E hoje estou morando em Águas de São Pedro, né? E morando, e a questão da pandemia, principalmente, que acabou me permitindo trabalhar de forma remota, né? Fez com que eu tivesse um contato maior com a comunidade. E hoje estou participando de uma associação daqui de Águas, a Associação Plantando Sonhos, participo do Contour também, né? E, enfim, estou bastante conectado, digamos, com a vida comunitária e, mais fundamentalmente, com o turismo. Legal, então vamos lá compartilhar um pouco do tema de hoje. A gente queria falar, então, sobre turismo e identidade territorial, né? Identidade territorial. Então, a gente começa um pouco sobre o conceito, começando a tentar
clarificar, digamos, o que falamos quando a gente fala em identidade, quando a gente fala de território, né? E a identidade, né? Então, aqui neste conceito, num dos conceitos, entre tantos que existem, né? É considerado como um conjunto de características e elementos que uma pessoa, um produto, um serviço tem e que está associado a um território, né? E que isto lhe traz uma diferença de outros territórios, de outros locais. Muitas vezes, esses diferenciais, eles podem ser utilizados, eles nem sempre são utilizados, né? Ou seja, utilizados principalmente no turismo ou em outras áreas, né? Para definir um posicionamento de um território, né? Ou seja, definir uma diferenciação e que esta diferenciação possa lhe trazer alguns benefícios, ok? Ainda pensando em território, né? Então, vamos pensar no município. O município é um território. Águas de São Pedro é um território, né? Então, normalmente a gente diz que ele está dentro de um território, mas ele é um local com limites, ou seja, um local que tem normas, que tem legislação, portanto, há um exercício de poder dentro dele. Já o território amplia esse conceito, né? Ou seja, no território se englobam questões culturais, ambientais, econômicas. Se a gente pensa, por exemplo, como creio que a maioria das pessoas aqui são de Águas ou de São Pedro, né? Tem muitas pessoas que ou que trabalham aqui em Águas, ou que estudam, ou que têm comércio, e que moram aqui na cercania, né? Seja num sítio, numa chácara, né? E elas se consideram do território de Águas de São Pedro. Muitas vezes são perguntadas, você mora em Águas de São Pedro, né? Por quê? Porque ela se sente vinculada a uma identidade, né? Muitas vezes são patrimônio. E por isso a gente diz que também alguns roteiros, algumas regiões, né, elas são baseadas nesse patrimônio, né? Caminhos da Fé, por exemplo. Caminhos da Fé é um roteiro que nasce lá em Minas Gerais, passa por um conjunto de cidades do estado de São Paulo, chega em Aparecida e ainda vai lá para Cunha. E este território, né, ele é identificado por um patrimônio, né, quer dizer, vinculado a uma temática que é a fé, que é algo relativamente intangível. E assim temos outros exemplos, como Cavernas da Mata Atlântica, o próprio nome já diz, né? Quer dizer, é um território onde tem um conjunto de cavernas, e ali essa identidade permite com que se juntem, digamos, um espaço que não é necessariamente um município, ou seja, esse território, politicamente ele não existe, mas do ponto de vista de identidade e do ponto de vista de mercado, vamos colocar assim, ele passa a existir, né? E essas características que são específicas de cada local, de acordo com a sua identidade, vai diferenciando, obviamente, de outros locais, né? Identidade, né? Normalmente, então, a identidade a gente vincula a um significado de cultura, né? O algo próprio, algo singular, né? E o território está mais vinculado ao local. Eu encontrei um autor, não tenho o nome agora, mas que ele fala que a identidade territorial não é um conceito muito claro. E eu passei a entender um pouco isso, e daqui a pouco eu já vou reforçar, porque esta identidade territorial, no final das contas, quem é que define? Né? Como que eu posso dizer qual é a identidade de Águas de São Pedro? Ela é definida por quem? Né? Então, somente esta pergunta já causa esta incerteza ou estas dúvidas em relação ao que seria efetivamente uma identidade territorial ou no que é que a gente deveria investir ou reforçar ou preservar, etc. e tal, da nossa identidade territorial. Então, existem o quê? Forças, existem forças que influenciam essa definição, né? Essa legitimidade, né? E a gente está falando sempre de pessoas, né? Pessoas que sejam consumidores, produtores, construtivos ou destrutivos de uma identidade, né? E, fundamentalmente, pessoas que estão organizadas em grupos, conselhos, governos, né? Ou seja, estes grupos que estão fazendo algum tipo de processo de mudança numa localidade, seja de avanços ou de não avanços, né?
Então, nós chegamos ao seguinte, de que uma identidade, ela está vinculada, ou ela está condicionada a alguns interesses de poder, né? Que a gente falou aqui, olha só, pessoas que influenciam grupos, conselhos, governo, opa. Se a gente fala mais especificamente de turismo, né? Quando a gente fala de conselho, está falando do Conselho Municipal de Turismo, né? Que tem um conjunto de atores privados e públicos que estão dentro desse conselho. O governo, a gente fala do próprio prefeito, ou seja, da prefeitura, com suas secretarias, enfim, e que nesta relação, né, há uma relação de poder, pode ser uma relação democrática, obviamente, né, mas que acabam se definindo um conjunto de coisas em relação ao desenvolvimento do turismo, inclusive em relação à identidade territorial, ou não. Se ninguém discute esta questão, ela também não é definida. E aí ela fica difusa, né? Um diz, Águas de São Pedro, ou a minha cidade se identifica com tal coisa. Aqui nosso principal produto é isto. Nós somos conhecidos de tal forma. E por aí vai. E agora a gente vai falar um pouco mais então da identidade territorial de um produto. Pessoal, se até aqui tudo bem, seguimos, mas se alguém tiver alguma questão a trazer, mesmo um exemplo sempre muito importante, a qualquer momento vocês podem estar colocando, abrindo o microfone e falar sem problema nenhum, né? Ou eventualmente no chat, eu prefiro que vocês falem no microfone direto mesmo, né? Mas se escreveram no chat, aí a Ana me avisa, então, tá bom? Perfeito, pode ficar tranquilo, Jorge. Maravilha. Bom, então a gente diz que existem alguns elementos territoriais, né, que vão gerar uma identidade. Que elementos são esses? Então, assim, a gente tem, a gente tem aspectos geográficos, né? Então, no aspecto geográfico, a gente tem elementos, tem paisagem, biodiversidade, etc. No caso de águas, que eu acrescentei aqui, tem as águas mineromedicinais, né? Então, a característica que existe aqui em águas. Existem aspectos econômicos, né? Os recursos, produção. A cidade de São Paulo, por exemplo, vive em torno, digamos, o seu turismo vive basicamente é um turismo de negócio, né? E ele é estimulado por toda a economia que se desenvolve no estado, na cidade, enfim. Históricos, nós temos cidades como Ouro Preto, por exemplo, né? Que tem esses elementos, essas entidades. Políticos, acho que político, lembrei Gramado. Gramado é uma cidade muito organizada, muito planejada. Ele eu fiquei sabendo que teve uma participação bastante ampla da sua comunidade, no seu plano diretor, aonde se plantam não estou lembrando agora, aquelas flores maravilhosas, enfim. Mas aqui, então, são aspectos, são elementos territoriais que, quando somados a elementos sensoriais, né, cor, sabor, etc., podem vir a formar uma identidade territorial de um produto, que ele pode ser formado, inclusive, por um conjunto de elementos, né? A gente pode, eventualmente, destacar um elemento, né? Mas podem entrar outros elementos. Se a gente pensa aqui nas águas medicinais, nós temos tanto o elemento geográfico que surge esta água de forma natural, quer dizer, a gente não cria, ela surge, ela está aí na terra, está debaixo da terra, né? E aí tem um outro elemento que essa água tem, que chama inclusive a atenção das pessoas, é a cor e o seu sabor, porque ela se bebe, ela tem diferentes gostos, né? E o aroma, né? Quando a gente cheira, sente... aliás, em alguns casos, tem algumas pessoas que têm até uma sensação negativa em relação à questão das águas, né? E qual que é a vantagem de pensarmos, então, em identidade territorial de um produto, né? É que ele dificilmente pode ser copiado, né? Alguns municípios, por isso que a gente tem que ir aprofundando, ir efetivamente identificando o diferencial, a propriedade, a singularidade, né, que um patrimônio, seja cultural ou natural, tem numa localidade, tem num território, para que ele efetivamente se destaque como algo diferenciado, né? E aí, ao ser diferenciado, ele se torna
se torna competitivo, ele se estabelece como um nicho próprio de mercado, né? Em tese, é mais fácil ser visto nas mídias sociais, no sentido de que é algo raro, é algo que não se encontra em todo lugar, e isso atrai pessoas que querem conhecer coisas diferentes, e se diz que tem um ciclo de vida ampliado, porque quando a gente tem alguns patrimônios que são muito similares, digamos, de um lugar a outro, ou atrativos, eles têm ciclos de vida curtos. Quando a gente tem algo diferenciado, normalmente ele tem uma vida mais perene, né? E aí a gente reafirma, então, reafirmando coisas que a gente está falando. Quer dizer, o patrimônio territorial pode agregar um valor ao destino se efetivamente tem atrações de fato, né, exclusivas, ambientes únicos, patrimônios culturais, uma natureza que consiga se ver como efetivamente diferenciada com seus aspectos, sabores e cheiros, gastronomia exclusiva, né? Tem algumas regiões que a gente vai para tal lugar diretamente pensando que vai experimentar tal e tal restaurante, etc. Bom, história, geografia e economia criativa. Isto é algo que está entrando novo em todos os setores da economia, né? Que é a economia criativa, são os negócios que surgem, seja do capital intelectual, da produção intelectual e da produção cultural. Inclusive, nós vamos ter um exemplo sobre isso, que também está ocorrendo aqui em Águas de São Pedro. Agora, deliberadamente, a gente precisa ou deve utilizar essa identidade como um fator de desenvolvimento? E isso é uma questão que eu entendo que os territórios, as localidades devem refletir, né? Então, tem 3 pontos aí, 3 perguntas que a gente poderia se fazer. Zelar por essa identidade deve ser uma prioridade? E aí a questão é, o que diz o plano de turismo, né? Quais são as estratégias que foram definidas para o desenvolvimento do turismo, né? A gente tem que tomar cuidado para não causar confusões, porque às vezes a gente vai no embalo, não, aqui nós temos que definir e tratar deste patrimônio, desta identidade, mas esquecemos que às vezes existem outras estratégias, outras propostas que também podem ter sido estabelecidas, né, e consensadas, vamos dizer assim, validadas por algum coletivo, que no caso hoje chamam de coletivo, que define esse planejamento, o Conselho Municipal do Turismo e a própria Prefeitura, né? Então, definir se deve ser uma prioridade, se tem que ser um valor competitivo, né? E se naquela localidade efetivamente é algo essencial, né? Ou eu considero assim, fundamentalmente, existem locais que a gente vai, cada um de vocês vai falar, eu tive, por exemplo, recentemente em Florianópolis. Eu tinha que fazer uma visita, tem um filho que está morando lá agora também, né? Mas eu já ia com a ideia de visitar algumas praias, né? E de experimentar, de ter algumas experiências gastronômicas, né? Então, assim, existem locais que você já tem um patrimônio natural e você tem também um patrimônio construído, né? Ou seja, tem um mix de coisas. E aí cada localidade deve estar definindo como poder estar utilizando esse diferencial ou essa identidade territorial. Agora, o que acontece? Para definir isso, existem relações de poder. Quem são essas pessoas, então, que definem, né? Eu coloco que, no turismo, nós temos 2 atores fundamentais: o poder público e a iniciativa privada, né? Então, o poder público que cuida da sua infraestrutura, né? Quer dizer, segurança, limpeza, iluminação. Costumo dizer que se o poder público cuidar bem destas questões, a gente já tem 50% do turismo garantido, no sentido de que é bom para qualquer pessoa se sentir segura, né? Encontrar, enfim, limpeza nos locais, poder se locomover com tranquilidade, com certa rapidez, né? Então, são questões que atrás. Por outro lado, a iniciativa privada é quem, na sua maioria,
dos casos, ela oferta os serviços, né? Então, ela que tem os restaurantes, enfim, alimentação, entretenimento, hospedagem e outros negócios que interessam ao turista. E eu coloco que é importante que o planejamento, né, o planejamento e a implementação das ações, né, de uma localidade tenha que ser realizadas em conjunto, ou seja, de forma colaborativa, porque se um ator corre sozinho por um lado e o outro ator corre sozinho pelo outro, em algum momento nós vamos ter relações com problemas de relações de poder, ok? Bom, e aqui a gente chega em Águas de São Pedro, né? Quais aspectos do patrimônio territorial poderiam agregar valor à oferta de turismo de Água de São Pedro? E aqui é uma pergunta para nós mesmos, até eu deixo um tempinho aqui, uns segundinhos, vocês pensarem, de repente alguém poder colocar alguma coisa, alguém colocar, quem que se arriscaria a dizer que patrimônio territorial é importante, né, agrega em sua oferta ao turismo de águas? Alguém tem algum palpite? Fiquem à vontade, viu? Podem abrir o microfone, podem escrever. E a Ana? Eu? O que a Ana pensa? Vamos lá. Olha, eu acho que as pessoas podem agregar, né? Eu acho que é o patrimônio assim que a gente tem, né? O que que as pessoas poderiam agregar, né? Eu acho que essa questão. Eu sou formada em hotelaria, tá, gente? Então, Ok. essa questão da hospitalidade está muito em mim, sabe? Então, eu não sei se entraria essa questão da pessoa, então, das pessoas do atendimento, das lojas, das pessoas que recebem, como uma comunidade toda pode se envolver para esse turismo aqui em Águas. Eu sou um exemplo, às vezes eu passo na rua, tô passeando com a minha cachorrinha, e aí eu acho que a pessoa meio que acha que eu sou daqui e fala: "Ai, você sabe onde é o restaurante tal, né?". Então eu sempre falo das águas, falo se conhece o Spa Termal, se conhece o Fontanário, se conhece, todo o nosso bosque, né. Então tem algumas coisas, eu acho que esse patrimônio, os aspectos não sei se seria isso, Jorge. Sim, exatamente. Essa é uma possibilidade, sim. Pessoas. Pessoas, e você vai ver que a gente considerou em alguns momentos do planejamento aqui do turismo em águas a questão das pessoas, porque a gente fala em hospitalidade, né? E Uhum. aí, quando a gente fala em hospitalidade, a gente tem tanto o ambiente quanto o ambiente que são as pessoas que recebem, interagem, etc e tal. Tem mais alguém que gostaria? A Mariana colocou aqui, ó, pense em ser um lugar totalmente limpo. Limpo. Uhum. Ok. Vamos ver se tem mais alguém. Mais alguém? A natureza, a Gleice colocou aqui. Natureza também. Uhum, interessante. Olha só, um lugar limpo e pessoas, você me fez lembrar de Gramado, né? Eu estava colocando que Gramado é uma cidade em que houve uma importante participação comunitária no planejamento, principalmente no plano diretor da cidade, né? Que Bacana. define uma série de coisas, inclusive define até a inclinação do telhado e o tipo de telha que vai ser usado. Então, assim, e além disso, um cuidado nato com a limpeza que eles têm, né? Então, Gramado, tem outras cidades também, né? Mas Gramado é um exemplo que me vem à mente, eh, onde a questão da limpeza da organização, ela passa a ser um patrimônio, né? Você tem, por exemplo, em todas as ruas do centrinho da cidade, ou em duas, três paralelas, as calçadas padronizadas. Então, além da limpeza, tem uma calçada padronizada com um tipo de cor específico, né? É,
com um tipo de vitrinismo, digamos, também no comércio, que dá toda uma clareza, dá todo um acolhimento, né, que o torna, então, um patrimônio, e que este patrimônio o diferencia, né, e faz, enfim, acaba agregando valor a esse turismo, esses são um dos motivos pelo qual Gramado é visitável. Ó, Muito a bem. Mariana colocou também um lugar com história e a Sofia ela acha que é gastronomia. História e gastronomia. Muito bem, acho que tem, sem dúvida, são coisas que, dependendo da cidade, são muito importantes. Águas, por exemplo, na questão histórica, ela está um pouco escondida ainda. Digo escondida porque, aliás, neste momento está havendo uma discussão justamente sobre a possibilidade da criação de um museu. Na realidade, faz anos que se trata disso, né? Mas agora há uma possibilidade mais concreta no mínimo, de tratar de todo o acervo, né, que existe, né, um dos filhos, digamos, do fundador da cidade foi guardando um conjunto de documentações, de vídeos. O fundador da cidade, 70 anos atrás, ele fazia vídeos, ele registrava o passo a passo da construção da cidade. Ele criou um patrimônio histórico, né, incomensurável, mas que ainda Águas de São Pedro ainda não utilizou de forma alguma, mas sem dúvida nenhuma é uma questão importante. E a gastronomia, sem dúvida, ela pode se tornar em qualquer lugar um patrimônio importante. Aliás, essa é uma questão que eu acho que Águas de São Pedro, que é pequeno, eu acho que é, o Senac já tem uma relação importante, né, com o comércio, com os restaurantes locais, quando realiza, inclusive anualmente, infelizmente a pandemia deu um corte, né? Mas existem 2, 3 eventos que o Centro Universitário realiza, e que eu acho que até poderia se pensar em mais ainda do que realizar esses eventos, é pensar como que a cidade de Águas de São Pedro poderia ter alguns diferenciais na gastronomia, considerando inclusive a contribuição do Senac, né? Então está muito bem colocado essas questões que foram trazidas, como pessoas, história, gastronomia, etc. Bom, aqui em Águas, né, quem são esses influenciadores e o que está se realizando em termos do turismo, né? Então, basicamente, nós temos associações, no momento são somente 3 associações, e acho que tem 1 ou 2 movimentos, associações, tem uma que é Plantando Sonhos, a Associação Comercial, né, que reúne os comerciantes, e tem uma associação de amigos de um bairro, de um dos bairros aqui. Nós temos 2 bairros, então um deles tem uma associação, tá? E a prefeitura. Então, esta é, digamos, a rede que existe de influenciadores. Bom, e tem as pessoas nas mídias. Fala, mas essas pessoas se influenciam? Elas se influenciam, né? Positivo ou negativamente. Tanto que, às vezes, seja a prefeitura ou as associações, elas estão atentas aí o que está saindo nas redes sociais, porque isso tem uma influência, né? Isso tem um impacto, digamos, essa opinião pública. Então, para chegar na questão do patrimônio, eu estou colocando esse slide que aqui que não se enxerga, mas por trás, digamos, de fundo tem o mapa da cidade. Digamos aqui, olha, eu não sei se o meu cursor aparece aí, mas onde diz Rua do Comércio, é todo esse centrinho, né? Que Isso, vai, dá para ver direitinho, tá, sim, Jorge. tá Uhum. legal. Tá aqui da entrada, aqui é a entrada da cidade, digamos, o portal, né? Rua do Comércio. E ainda que vocês ou alguém possa questionar, não, mas tem coisas aí que não são atrativos. Isso aqui foi o que foi, digamos, considerado no plano diretor como os principais recursos ou atrativos que a cidade tem, né? Eles estão realmente bem condensados, né? Em 2, 3 quarteirões, olha só, nesses 2 quarteirões tem tudo isso, e depois tem 2, 3 recursos que estão um pouquinho mais espalhados. Mas eu queria chegar aos elementos territoriais que hoje temos, né? Que podem, ou que poderiam nortear a definição de uma identidade territorial para a Água de São Pedro e poder ser trabalhado. Uma dessas questões é as águas termais, né? E por que a gente traz as águas termais? Bom, primeiro, elas têm essa possibilidade
de relaxar, diminuir as dores, enfim, de tratar de alguns aspectos. Eu vou confessar uma coisa a vocês, que eu tinha alguns motivos pelo qual eu nunca tinha tomado um banho, né, aqui no spa. Mas recentemente eu tive alguns mal-estares e falei, eu vou tomar banho no spa termal. E olha, eu fiz isso durante 2 dias e me provocou um bem-estar que eu nunca imaginei, né? Realmente, eu que sou uma pessoa bastante incrédula, acabei sentindo um conforto muito interessante. Mas além do conforto que as pessoas colocam, olha só, a política nacional, quer dizer, o Ministério da Saúde já estabelece, né, no seu plano, na sua política, que a utilização dessas águas, elas podem contribuir com tratamentos de saúde, né? Quer dizer, podem contribuir, podem ajudar a recuperar, a manter, a promover a saúde. Então, se o município pudesse utilizar disto, já é visto como um diferencial, como, por exemplo, poderia-se fazer um trabalho com médicos da região, né, no entorno da região. Vamos pegar aqui 6, 7, 10 cidades. Quantos médicos nós temos em 10 cidades? 200, 300, né? E colocar para esses médicos a importância dessa água, né, o que ela pode contribuir, mostrar que a própria política nacional considera que isto é um complemento, né, a um tratamento de saúde, né? Então, isto poderia causar um movimento muito, muito grande. Um outro aspecto desse elemento territorial que a criação da estância, ela se dá basicamente em razão da sua água, né? Porque foi se furar na tentativa de achar petróleo e saiu água. E a partir daí se cria um novo projeto, né? Um novo projeto chamado Águas de São Pedro. São 3 águas, uma delas chamada Fonte da Juventude. Olha o diferencial. Segunda água do mundo, segunda água do mundo em teor de enxofre, né? E então isso aqui é um destaque. Uma outra acho que é na Itália, mas que embora tenha maior enxofre, aparentemente não tem a mesma, eu não sei se é a mesma potencialidade do bem-estar, enfim. Mas aqui temos um conjunto de coisas que poderiam levar a essa busca de identidade territorial. Tem um outro aspecto que eu levantei, ainda dentro do aspecto geográfico, é o próprio planejamento da cidade. É uma cidade que foi desenhada, aqui fala em respeito à morfologia do solo, né? Então, assim, ela é feita tudo em curvas, curvas de nível, isso quer dizer que quando a chuva cai, né, ela desliza muito suavemente até o seu córrego, né? Porque a Água de São Pedro é um M, né? São 2 morrinhos, né? Então, se a cidade não tivesse sido feita dessa forma, com esse desenho, possivelmente a gente teria não inundações, a gente teria enxurradas, né, no nosso córrego central. Então, isso foi pensado, isso foi planejado, assim como foram planejados o que chamam as bordas das praças, quer dizer, acho que 60% ou 70% das esquinas dos bairros é uma pracinha, né? E isso, somado à sua arborização e áreas verdes, a gente acaba tendo quase que 50% da cidade de área verde. Isto é bastante incomum, digamos, né, nas cidades nos dias de hoje. Então, seria um outro aspecto que poderia ser explorado para uma identidade territorial. E um novo aspecto que trago, que é algo mais recente, e aí é um aspecto econômico, se refere à economia criativa, né? Negócios baseados em capital intelectual e cultural, e na criatividade. Então surgiu, acho que tem 3 meses, um programa chamado Gioconda, né? Esse Gioconda é um coletivo, é um conjunto de pessoas ligadas às artes, que resolveram chamar outras pessoas, né? Enfim, criar este coletivo de pessoas que trabalham com artes de forma geral e artesanato. E a artes pode ser música, fotografia, bordados, pintura, etc, etc. E hoje, esse grupo reúne quase 100 pessoas e já estão desenvolvendo um conjunto de projetos, né? Tem uma novidade que talvez muitos de vocês não saibam, mas em dezembro vai ter o projeto o nome
Mas tem a ver com presépio. Acho que presépio em foco e tem um outro nomezinho na anterior. Então, a ideia de que cada artista, cada artesão possa desenvolver alguma arte ou expor alguma arte com esta temática, né? E aí vão ocorrer, então, um conjunto de eventos durante o mês de dezembro. Este aqui é um exemplo. E claro que essas pessoas, além de estarem expondo, elas também, em outros projetos, elas vão buscar a venda, né? Ou seja, a comercialização. Agora, o que eu estou percebendo de que isto poderá vir a ser também, poderá contribuir com uma nova identidade, né? Então, você vê, aqui eu fiz esses 3 destaques, podem ter outros. Aqui foi citada a gastronomia, foram citadas essas pessoas. Aliás, a questão das pessoas, ela no fundo, ela está em qualquer lugar da identidade territorial, porque mesmo que a gente tenha um lugar que as pessoas vão somente pela questão da natureza, mas elas vão pela natureza, mas em tese elas vão ir almoçar em algum lugar, elas devem ir possivelmente dormir em algum lugar, e elas devem frequentar algum outro lugar ou para uma compra de alguma necessidade ou para consumir alguma coisa, enfim. Então, quer dizer, a questão das pessoas e da hospitalidade, ela vai estar inserida em qualquer, digamos, em qualquer produto de identidade territorial. Bom, esses são os 3 elementos que eu levantei. E o que está acontecendo hoje aqui em Águas? E eu trago Águas, mas poderia ser qualquer outro lugar, né? Porque todos realizam planos, todos tentam ampliar, digamos, ampliar o número de turistas, enfim, desenvolver a economia, etc. e tal. Em Águas, eu destaco 3 pontos. Primeiro, o plano diretor de turismo, que ele foi feita uma revisão no final do ano de 2020, né? E esse plano diretor basicamente trabalhou uma visão de futuro, né? A gente vai ver sobre isso. Ele fez diagnóstico. Diagnosticar significa entender do ponto de vista da demanda do nosso turista, o que ele espera, como é que ele se comporta, o que ele deseja, o que ele gosta, o que ele não gosta, compreender a nossa oferta, né? Saber o que a gente está ofertando, de que forma, com que qualidade, e fazer uma análise desse cenário local e poder definir diretrizes e projetos que nos levem aí ao desenvolvimento desejado. No final de 2020, houve a necessidade de fazer uma articulação, uma negociação com o novo governo, que foi eleito em dezembro, né, em novembro de 2020. Então, houve uma negociação no sentido, olha, este é o plano, discutido pelo Contur, que participou, obviamente, o poder público também, mas aí a gente estava com um novo governo, né? Então, houve uma negociação de projetos, né, uma discussão do que se pensava para o futuro da cidade e da sua identidade territorial. Começaram essas discussões. E um terceiro ponto é a implementação. É uma implementação que a gente acabou criando um plano, perdão, a gente chama de um programa de turismo, Programa de Desenvolvimento Local Turismo, que já vou explicar um pouco melhor cada um deles, mas tem a ver com a junção de um conjunto de atores que, em rede, olham para esse planejamento e discutem prioridades e, enfim, e colocam em prática. Do plano diretor, se estabeleceu o que a gente chamou de um modelo de desenvolvimento, né? E ele tem 5 eixos. Um eixo que a gente chamou de governança e legislação. Então, governança é isso que estava colocando, quer dizer, quem são esses influenciadores que planejaram e que estão olhando para o que é prioritário para o turismo e que, ao mesmo tempo, sugerem algumas políticas, né, para o turismo. Um outro eixo que é pesquisa e conhecimento, e aqui é uma questão fundamental, não só para a área de turismo, mas para qualquer projeto, qualquer área que a gente quer desenvolver, a gente precisa de dados, precisa de informações, precisa analisar essas informações que a gente disse quando analisa num contexto de um território, elas se tornam um conhecimento. E se eu aplico esse conhecimento para mudar,
aí a gente diz que a gente está utilizando da inteligência. Daí que vem esse conceito que atualmente a gente começa a falar muito em destino turístico inteligente. Então, o turístico inteligente é aquele que, a partir das pesquisas que realiza, dos seus levantamentos, das suas análises, né, gera um conhecimento que depois pode promover mudanças, desenvolvimento. Um outro eixo, o planejamento do espaço urbano, né? O que precisa melhorar nas ruas, na iluminação, no jardim, né? Para que a cidade, na limpeza, né? Como foi dito aqui, para que a cidade esteja pronta para receber e encantar. A estruturação da oferta, quer dizer, dos produtos, dos atrativos que a gente tem para oferecer, e finalmente promover o turismo, quer dizer, realizar o marketing. É assim que está pensado o turismo, né? E tem um conjunto de projetos sobre isso. Um segundo ponto que queria colocar, que houve essa articulação com o governo, né? Nesses três quesitos. E, na época, a gente falava da visão, né? Então, a gente colocou como visão que a água iria se consolidar como cidade-jardim, né? E ser reconhecida pela hospitalidade e o bem-estar. E ainda a gente acrescentou algumas qualidades, né, que tem a ver com suas pessoas, né? Esmerada, inovadora, humana, encantadora e saudável, né? E dessa discussão, divisão que foi uma das mais ricas, que levou mais tempo, ela foi, aliás, antes do que deu, falar da onde que também a gente se inspirou, né? Então, o próprio fundador da cidade, que era um humanista, ele influencia os urbanistas, os projetistas que vão desenvolver o desenho da cidade, e este, por sua vez, um deles, aqui o Jorge de Macedo Vieira, ele projeta a cidade baseado nesse conceito de cidade-jardim. Eu acho que era na Inglaterra que surgiu esse conceito 100 anos atrás, enfim, planeja a cidade dessa forma, né? Que como conceito é a harmonização das áreas construídas com os espaços verdes. E daí surge na nossa mente, ou seja, na mente desse grupo que estava fazendo essa revisão do plano, que a cidade, então, poderia se consolidar como uma cidade-jardim, mas incorporar a questão da hospitalidade, né? E começar também a trazer a questão do bem-estar, né? Então, a gente aqui mistura tudo, as águas, a cidade-jardim, a hospitalidade no sentido do bem receber também, do acolher, né? Do encantar, e do bem-estar em geral, né? Tanto pelo que oferece de tranquilidade em relação à segurança, em relação aos espaços que tem ao verde, né? Incluindo a questão da saúde do spa termal. Muito bem. Isso nos levou a querer trabalhar um posicionamento, ou seja, propor uma marca para Águas de São Pedro. E aí essa marca a gente colocou de Águas de São Pedro, turismo, hospitalidade e bem-estar à disposição, né? Então a gente juntou, a nossa ideia era mais hospitalidade e bem-estar, mas aí naquele momento o prefeito achou interessante trazer a palavra turismo. Então você vê, a gente está sempre tendo que negociar, né? A gente tem que estar trabalhando com o que a gente falou agora há pouco, com as relações de poder que vão influenciando aquilo que vai definir o projeto da cidade. O que ocorreu em relação a esta proposta é que hoje, neste momento, pelo menos a prefeitura está divulgando desta forma. Eu acho que, num primeiro momento, o prefeito esqueceu esse acordo natural, a gente volta a conversar sobre isso, né? Você tem um prefeito eleito, depois você tem um prefeito novo, né? Experimentando, né? E aí depois você tem um prefeito que tem que sentar à mesa para não perder o rumo da história. Mas olha só que interessante nesse logo, achei que até ficou bonito o logo, mas tem duas coisas. Primeiro, coloca a palavra prefeitura, né? Então, assim, quando eu coloco a palavra prefeitura água, você percebe que a gente já não está falando de um território, mas está falando de uma relação de poder. Opa, é a prefeitura de Águas de São Pedro, né? E aqui a gente tira um pouco da identificação de algum de nós, por exemplo, que a gente gostaria de se identificar como Águas de São Pedro, mas não necessariamente como prefeitura,
e sim como um território, como um destino, Águas de São Pedro. E a segunda coisa é viva essa experiência. É, ainda que é uma mensagem curta, aparentemente, que comunica, mas viva essa experiência qual, né? Qual é o posicionamento? Então, a gente vai voltar a essa discussão, né? Agora, a gente precisa voltar a essa discussão também no momento que a gente tiver melhor definido a questão da identidade, né? Então, não adianta querer brigar. Talvez quando a gente discutiu isto, turismo, hospitalidade e bem-estar, aí nós não colocamos claramente quais propostas, quais projetos, quais produtos vão definir e deixar claro de que esta cidade é uma cidade que vive o turismo, que tem hospitalidade e bem-estar à disposição, né? E esse é o caminho que a gente tem que trilhar agora, tá? Passo para o terceiro item, que é a implementação do plano. Então, como é que isso está sendo feito? Então, tem um programa chamado Programa DL Turismo, né? Então, é um conjunto de organizações, né, do município, que são essas daqui, a Associação Plantando Sonhos, a CASP, o Conselho Municipal, e a própria Prefeitura Municipal, né? Que estão... isso aqui é uma espécie de um conselho também, que a gente se reúne a cada tanto tempo e a gente vê o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que está acontecendo, etc. e tal. Então, aqui, onde diz conhece os projetos de cada eixo, isso está nesse site aqui, Desenvolvimento Local. Eu vou até depois... vou tentar depois copiar este link no chat. Embora é fácil, A deixa gente muito... já coloca aqui, Jorge, a gente já vai colocar aqui para você. Maravilha, maravilha. Aí as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, vocês vão encontrar em cada um desses eixos os projetos que foram definidos, tá? E aos poucos a gente vai estar colocando aquilo que está sendo realizado. Então, isso também nos parece algo inovador, inovador no sentido da gestão dessa informação, né? Porque todo mundo trabalha, os municípios trabalham muito, mas você nunca encontra onde que estão essas coisas, né? E então é uma questão importante. E olha, eu vou fazer minha propaganda porque essa parceria com essa empresa de desenvolvimento local, uma microempresa que eu criei e que no momento é o site, eu disponibilizo esse serviço do site para esse trabalho aqui, tá? Estou disponibilizando. Muito bem. Eu queria mostrar, olha só, a gente está falando então de buscar uma identidade. Foi feita uma pesquisa recentemente, julho de 2021, uma pesquisa de demanda turística. Uma das perguntas era qual o motivo que o trouxe a Águas de São Pedro. E aí, olha o que a gente vem, 32 vem a passeio, 10 vem para conhecer a cidade, 9 vem porque mora perto, outros são conhecidos da família, 5% vieram para as águas medicinais ou para fazer um banho. Então, assim, a gente vê que não que a cidade não tenha uma identidade, mas o que a gente vê é que aquilo que as pessoas estão considerando, ou seja, essa comunidade está considerando como identidade, e aí, olha só, eles estão sendo os influenciadores. Porque se os influenciadores, entre aspas, do poder não trabalham para criar, para fortalecer uma identidade, a própria comunidade, o próprio visitante, ele faz a sua imagem, né? Ele cria as suas características, a sua singularidade e vai definindo uma identidade. Que hoje a gente pode falar assim, olha, a identidade tem a ver com a tranquilidade, tem a ver com, de alguma forma até tem a ver com a cidade de jardim, né? Porque as pessoas vêm passear, elas vêm simplesmente dar uma volta, caminhar, tomar um sorvete, algumas vão almoçar, algumas, enfim. Então, assim, a questão é agora, do ponto de vista da gestão do turismo, é pensar, é isso que a gente quer? Ou a gente quer, ou a gente pode, porque nós temos alguns patrimônios que poderiam ser bem trabalhados, bem explorados, e contribuir efetivamente para a gente ter um turismo mais dinâmico, né? A Água de São Pedro basicamente vive do turismo, né?
E, e é isso, inclusive porque eu acho que um dos que mais emprega é o próprio hotel, né? O hotel escola, e o hotel escola depende do turista também, né? Então, assim, se o hotel ficar vazio e tudo ficar vazio, essa cidade vai efetivamente à falência. Então, me parece ser coisas importantes de estarem sendo discutidas. E agora pensar no futuro, né? O que vai ser realizado? Eu coloquei algumas pistas, mas eu estou colocando de um ponto de vista bastante pessoal. Como, claro, eu estou dentro do Conselho de Turismo, então estou sempre nas discussões, eu acho que eu sou um dos influenciadores, né? E aí, eu não sei, eu acho que aqui nós temos algumas pessoas que estão também estudando, estão iniciando. Eu queria colocar que em qualquer carreira que é muito importante a questão da participação para influenciar, né? E essa influência, tanto melhor quando a gente interage com outras pessoas, busca consenso com outras pessoas, né? E busca realmente defender causas, defender pontos de vistas, no sentido de buscar melhorar, né? Então, assim, eu diria que atuar politicamente no sentido do diálogo, né? No sentido de interagir com a comunidade, interagir nos processos, é fundamental para qualquer pessoa, qualquer profissional que vai se formar. É uma dica que deixo aqui como algo importante. Então, aqui precisa, no meu entendimento, de se definir, e aqui coloco entre contur e prefeitura, aí vocês vão falar, mas a comunidade não pode participar? Olha, em tese a comunidade está presente dentro do Contur. Ah, mas como assim? Eu trabalho no Senac, mas eu não sei. Olha, o Senac está representado lá no Contur, inclusive a Ana Celi está lá representando. Como é que eu posso levar uma ideia para a Ana? Como é que eu posso, enfim, colocar uma crítica e que a Ana possa levar de forma adequada, obviamente, né, para o Contur e falar, olha, tem algumas pessoas que têm me falado sobre isso, tem outras pessoas que têm me falado sobre aquilo. A própria Ana colocou a questão das pessoas. Esse assunto é fundamental para a gente tratar dentro do Contur, que tem que discutir o turismo e que tem que discutir a hospitalidade. Aliás, eu levei um assunto muito sério ao Contur na época da pandemia, porque existiam alguns, dois ou três, mas um principalmente, restaurante, que estava fora totalmente dos protocolos, criando situações de riscos bem sérias, né? E aí a gente teve que tratar essa questão com delicadeza, falar com o pessoal da saúde, etc. Então, assim, é bom a gente estar atento e poder contribuir para que as coisas, de forma geral, possam melhorar num território. E aí, bom, a ideia de fazer um plano de marketing do produto, quer dizer, se eu defino um produto, aqui estou me referindo às águas, né? Porque eu acho que é uma coisa que águas. Alguém vê, eu vi uma palestra dentro do Senac, um pessoal é uma cidade de Minas Gerais, agora não lembro, que tem também águas sulfurosas. Ele falou assim, gente, vocês estão deitados numa mina de ouro, que são as águas. Vocês não imaginam o que vocês têm aqui embaixo. Então, vocês precisam explorar de forma adequada, mas explorar essa história. Então, fazer um plano desse produto. O spa, que é onde basicamente as pessoas têm que melhorar as suas instalações, têm que melhorar o atendimento, né? Tem problemas de pintura, de atendimento também, né? E também inovar nos produtos, né? Não é só o banho, não é só uma massagem, quer dizer, tem um mundo hoje acontecendo em termos de saúde e bem-estar que pode ser levado para esse spa, né? E trabalhar a comunicação, quer dizer, as pessoas precisam conhecer. Se você faz todo esse planejamento, tem toda essa riqueza, mas não consegue comunicar, então não vai conseguir não vai conseguir os resultados esperados. E trabalhar sempre com as pesquisas, saber dos clientes se estão satisfeitos, o que eles esperam, o que eles gostariam, etc. e tal, né? Bom, acho que fazendo essas coisas, né, trabalhando essa identidade, né, aqui em qualquer outros lugares, eu entendo sim que pode isso elevar o município, e eu acho que Águas pode se elevar, aqui eu coloco tanto em nível nacional quanto internacional. Mas para isso tem muito trabalho a se fazer. E novamente eu falo um fazer coletivo, um fazer em rede. E aí eu termino com uma frase de Augusto de Franco, que é uma pessoa que eu sigo há alguns anos, né? Que ele fala que a pobreza não é falta de dinheiro,
é falta de rede. Então, é uma frase que pode nos fazer refletir, no sentido de que, se a gente tiver mais conectado, né, dificilmente a gente vai ser pobre. Mas não estou falando pobre no sentido da falta de comida, né? Só. Estou falando pobreza no sentido de não ter influência, né? De não ter vida. Então, para a gente ter vida, a gente precisa estar em rede, precisa estar em comunhão, precisa estar fazendo juntos. Então é isso. Para quem quiser ter algum contato, ou depois tirar alguma dúvida ou querer compartilhar, está aqui meu telefone, está aqui meu e-mail. E, bom, é isso. É, não sei se mais alguém gostaria de estar fazendo alguma colocação. E eu agradeço demais, Sana, poder ter tido essa oportunidade. Ajuda sempre que nos coloca um tema, a gente acaba sendo desafiado a poder ler um pouquinho mais, organizar algumas ideias, né? E esta é uma temática que faz tempo que eu estou querendo ampliar, principalmente território. Eu acho que território a gente tem que ampliar mais essa discussão. E, e é isso. Fico à disposição caso alguém queira fazer alguma colocação. Perfeito, Jorge. Nossa, bom, eu sou suspeita, né? Porque eu admiro muito o trabalho do Jorge, um trabalho muito bem feito, já no Senac há muitos anos, um trabalho inspirador até para nós que somos colegas dele. E agora em Águas, né? Eu estando aqui, estou aqui há pouco mais de 6 meses também, numa cidade que eu amo, onde eu me formei, onde eu estudei, né? Onde eu me formei em hotelaria há mais de 20 anos. Então, tenho um carinho muito especial por aqui também. E aí, Jorge, só para complementar, o Caio Giraldelli, ele falou também que eu acho que tem um outro projeto que é o Boa Nova, Presépios em Foco, que foi quando você disse sobre o do Gioconda, né? O projeto Gioconda. Isso. Eu falei só presépios, faltou dizer Boa Nova. Boa Nova, Isso, Presépios em Foco. isso. Inclusive agora eu lembrei porque esse nome tem um significado, né? Boa Nova é assim, é o conjunto de pessoas que está se reunindo e a partir da sua própria arte, da sua própria criatividade, poder trabalhar um tema que é tão caro, que é tão cultural, que é tão uno, né, como a questão do presépio. Então, acho É, bem interessante. e é Legal, Caio, cara. mas leia-se Sandra, é a Sandra que Ah, ela é entrou. Sandra, claro, claro, claro. Sandra é uma das pessoas que faz parte, claro, inclusive é uma das líderes desse coletivo do Projeto Joconda. Então, obviamente, ela tinha que deixar o Isso. nome bem claro. Obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra. Obrigada pela participação. A gente já está até no horário, né? Deu agora 5:01, mas agradecer muito ao Jorge, porque ele faz isso, ele faz com muito carinho, e essa apresentação é mais uma apresentação que ele está fazendo. Eu já vi várias, então, assim, não é uma apresentação que ele sempre vai incorporando, fazendo pesquisas, vendo novos assuntos. Então, para nós foi muito enriquecedor. Eu acho que essa tarde, agora, essa hora, foi ótimo saber sobre essa identidade territorial. Eu acho que no nosso país a gente tem muito pouco isso, né? Eu acho que um país de dimensões continentais, com um turismo que a gente poderia explorar muito mais, né? A gente sabe de tudo isso, nós que trabalhamos aqui na área sabemos. Outros países fazem isso muito melhor do que nós, né? E até veio algumas questões, né? Há países, por exemplo, que algumas cidades, e várias cidades delas, você tem todo um critério mesmo de construção, como foi o que o Jorge trouxe de Gramado. Então, até mesmo as casas, as fachadas, o que você pode, não pode mexer na calçada, né? Nas vias públicas, como é que elas têm que ser, né? Então, isso é muito importante para criar essa identidade, né? Então, agradeço muito. Fiquem à vontade. O Jorge falou, realmente eu sou, né, a pessoa que representa o Senac no Contura, aqui de Águas de São Pedro, é ótimo, adoro as nossas reuniões. Já uma aluna, então, eu acho que nós temos alunos aqui ainda, se vocês quiserem, podem trazer para mim, sim. Estou aqui na sala da coordenação de relacionamento. Uma aluna, uma colega de vocês, a Mariana, já pediu para assistir, ela participou, inclusive, da última reunião.
porque é aberto, então fiquem à vontade para participar. E se tiverem qualquer ideia, quiserem apresentar, fiquem à vontade, porque aí eu levo como pauta, sim, da reunião, tá bom? Jorge, de novo, muito obrigada. A Mariana colocou que sim aqui, Mariana Colucci colocou que sim. Então, fiquem à vontade para me procurar. Muito, muito, muito obrigada, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Caso não tenham colocado aqui no chat, eu posso também encaminhar para o Jorge e depois encaminho a resposta para vocês. Ok? Legal. Muito bem. Obrigada, Beijo a Jorge. todos. Boa tarde. Tchau, Obrigado, boa viu? tarde. Até uma próxima. Tchau, Ótimo, tchau. obrigada.